Olá, o tema da aula de hoje é a atividade comercial e o profissional de vendas. Abordaremos então a função do profissional de vendas e sua relação com a área comercial. Antes de mais nada, vejamos a definição de Kotler e Keller a respeito disso. O profissional de vendas funciona como elo entre a empresa e seus clientes. E o que isso significa? Se não há o profissional de vendas, não há o elo de ligação entre a empresa e os seus mercados de atuação, que são os seus clientes. Vemos então a importância que esse profissional possui para a empresa, uma vez que ele procura entender e atender esses mercados. Abordaremos agora as vendas e a gestão. Geralmente, as empresas apresentam 4 áreas organizacionais, que lidam com o planejamento, com a organização, a direção e o controle. A primeira área delas é a de produção e operações. Nessa área, a empresa procura transformar matérias-primas e outros materiais em produtos físicos, ou então na prestação de serviços para as empresas que trabalham com serviços. Na área de produção também nós temos a relação de outras atividades relacionadas, como a parte de qualidade, de engenharia e de logística. A área de gestão de pessoas é responsável por lidar com as pessoas dentro da organização. Isso então tem a ver com o recrutamento, a seleção, os treinamentos e também a avaliação de desempenho dos funcionários de uma organização como um todo. Também temos a área administrativa e financeira. Nessa área, lidamos com as questões burocráticas da empresa, assim como as questões relacionadas aos recursos que a empresa utiliza para dar andamento às suas atividades. Nisso temos, então, as contas a pagar, as contas a receber e as relações com bancos ligados aos investimentos, aos financiamentos e aos empréstimos. Outra área importante dentro das organizações é a área de marketing. Nessa área, há todas as ações relacionadas ao entendimento e ao atendimento dos clientes. Em relação a isso, nós temos as promessas da empresa. E as promessas da empresa estão muito relacionadas ao marketing, porque é a partir delas que se promete o que se pode, posteriormente, cumprir ou não. Então, a empresa, com o marketing, procura entender o cliente, que através de suas necessidades, dos seus desejos e dos seus comportamentos, e também procura atender esse mercado, que é principalmente através do produto que se coloca junto aos clientes, do preço praticado, da distribuição que é feita e dos pontos de vendas existentes, assim como a comunicação e a promoção dos produtos. E onde se insere, então, a área comercial dentro das grandes áreas organizacionais da empresa? Evidentemente, entra na área de marketing, uma vez que se procura conhecer o comportamento do mercado, principalmente, e depois se procura atender esse mercado. Podemos ver então que a atividade comercial ligada à área de marketing vai estar também relacionada às funções do processo administrativo, que é o planejamento, a organização, a direção e o controle. Vejamos então, no planejamento, o que o profissional de vendas faz em relação a isso. O profissional de vendas ajuda a empresa a entender e a saber quanto poderá ser vendido e como se pode atingir esse objetivo. Temos então com essas informações a definição de metas e a definição de estratégias, ou seja, como alcançar essas metas, além dos planos de ação que são colocados para que a empresa possa implementar o que está sendo planejado na área comercial. Outro ponto que nós temos também dentro da área comercial e como ela pode estar contribuindo dentro da empresa é a função de organização. Nos referimos aqui, basicamente, à estrutura organizacional que a empresa possui e à hierarquia dentro dela. Em outras palavras, que papéis e que responsabilidades o profissional de marketing possui dentro de uma organização. Ao que ele está subordinado, a que pessoas ele tem subordinação e para quais pessoas ele funciona como um líder ou como uma autoridade dentro da atividade comercial. Outra função que a área comercial desempenha dentro de uma organização e precisa dela para poder atingir